Um mundo onde os humanos são criados como gado, para serem consumidos por criaturas nefastas. Que criaturas? Vampiros. E esse é o cenário da história em quadrinhos Semblant, Blood Chronicles, escrito por Sérgio Mazzu com arte de André Mendes. E esse material foi publicado em 2020 pela Darkside. E é no meio desse contexto caótico, onde os humanos são caçados pelos vampiros, que nos é apresentado os personagens que vão conduzir a história. Mas tudo começa quando um jovem chega até um bar, no meio do nada, à procura de um tal de Bad Blood Angus, que é uma espécie de lenda local. E então ele resolve tentar conseguir essa informação com um grupo de caçadores de vampiros. E aí no meio dessa prosa com os caçadores, o bar é atacado por vários vampiros e é aí que temos o nosso primeiro plot. O jovem forasteiro estava a serviço dos vampiros. E aí no meio desse quebra-pau, o tal do Bad Blood Angus aparece e bota essa ruma de vampiro pra correr. O desenrolar da história vai nos apresentando os demais personagens. No caso, uma ruiva, que é uma espécie de Ronin, uma jovem com uma herança incomum, que é uma espécie de poder místico. Além disso, a história também vai trazer exorcismo, magia e, claro, muitos vampiros. Para você entender como tudo isso se encaixa no decorrer da história, aí você vai ter que ler. E agora eu vou dizer as minhas considerações a respeito dessa história. Blood Chronicles promete ser uma leitura bem intensa, sabe? Com muita ação, daquelas leituras que a gente fica preso, com foco ali e não quer mais sair. E a meu ver, começa bem interessante, com um ar de mistério, ambiente caótico, hostil, só que vai perdendo o fôlego no decorrer da história. O leitor recebe em suas mãos um cenário bem bacana, personagens com potencial e um contexto, por mais que não seja algo novo, que provavelmente você já leu em algum outro lugar ou você já viu em algum filme, é interessante, é bacana. Só que um dos problemas é que a história não se desenvolve. Quer dizer, ela se desenvolve, mas não muito bem. No decorrer da história você percebe que muita coisa foi sem explicação, e aí junte isso com o ritmo apressado da história, os personagens que acabam não tendo tanto tempo para se desenvolver, e se não se desenvolve, a gente não tem como se apegar a eles, e se a gente não se apega, se eles morrerem, tanto faz. E aí do meio pro final é a mesma coisa, o final sofre desses mesmos males. Para mim tudo se resolveu de forma muito rápida e sem emoção. Por ser rápido demais, quem tá lendo não tem tempo para refletir sobre o que aconteceu, entender de fato como aquilo aconteceu, o que aconteceu. Não dá tempo de sentir o impacto da coisa, mesmo que o final aponte para uma possível continuação. Com esse roteiro que meio que não se sustenta, fica difícil que a gente torça por uma continuação, mas eu espero que saia sim uma continuação, que ela seja bem melhor do que essa história. Eu acho que não tem como ler Blood Chronicles e não lembrar de Castlevania, é como se estivessem a mesma vibe, e também pelo fato dos vampiros dessa história viverem em uma espécie de hierarquia quase monárquica, lembra também Anjos da Noite, que a meu ver é um ponto positivo. Entretanto, a arte me incomodou um pouco. Ela tem uma vibe bem parecida com 30 Dias de Noite, porém não funciona aqui. Como o cenário é bem borrado, os personagens não tem tantos detalhes, eles ficam meio que sem expressão e o cenário acaba não tendo vida. Isso dificulta a nossa imersão dentro da história. Afinal, um dos fatores importantes dos quadrinhos, além do roteiro, é a arte. Às vezes, quando o roteiro não segura, a arte salva e vice-versa, mas nesse caso aqui, deixou a desejar um pouco nos dois. E é interessante porque nesse material tem uns extras lá no final que mostra alguns rascunhos, algumas artes do André Master, de alguns personagens. E é interessante que tem traços com mais detalhes, então assim, eu espero que em uma eventual continuação o André Master opte por esse traço mais detalhista, que dê mais vida aos personagens e ao cenário também. O mais interessante para mim dessa leitura foi descobrir que Semblant na verdade é uma banda brasileira de death metal que existe desde 2006. O Sérgio Mazzu, que é o escritor desse quadrinho, ele é um dos fundadores da banda. Eu vi que a banda é bem influente no cenário do metal brasileiro, até onde eu sei já tem 3 álbuns, inclusive os álbuns são capas dos capítulos desse material. É bacana porque metal e terror, na minha visão, combinam muito e eu acho que a Darkside acertou em cheio. Porém, a história poderia ser melhor, mas quem sabe no futuro aí vem uma continuação cada vez melhor que responda às perguntas, que preencha aí os espaços deixados no roteiro desse primeiro volume. Mas você já leu Blood Chronicles? O que você achou? Caso você não tenha lido, você pretende dar uma chance para esse quadrinho? Se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações. Toda semana eu tô postando vídeo por aqui. Não esquece de curtir e compartilhar com aquele seu colega, seu camarada. Com certeza vai gostar desse tipo de conteúdo. Caso você tenha interesse, você também pode me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu tô postando material lá constantemente. Obrigado pela força e pela sua atenção, um abraço e até a próxima.